Vamos lá. Essa é a aula de análise térmica. Nessa aula nós vamos estudar primeiro o que é uma análise térmica, uma pequena introdução. Depois nós vamos falar sobre DSC e TGA. DSC é a calorimetria diferencial de varredura e TGA é a análise termogravimétrica. Então vamos seguir. Primeiro, com relação ao histórico, uma análise térmica é qualquer coisa que eu vá medir uma propriedade que varie em função da temperatura. Então, qualquer coisa que você imagine que tenha uma propriedade variando em função da temperatura, e eu meça essa propriedade conforme eu vario a temperatura, eu estou fazendo uma análise térmica. Tem as mais famosas, que a gente vai ver, as duas mais importantes para polímeros a gente vai ver hoje, mas tem várias outras que a gente nem consegue imaginar. E todo ano surge mais, porque é muito fácil você mudar alguma propriedade com a temperatura. O difícil é medir. Mas que mude a propriedade com a temperatura, a gente praticamente tudo. O primeiro caso foi de Le Chatelier, aquele cara que a gente estudou quando falou de deslocamento de equilíbrio. Em 1887, Le Chatelier estudou a decomposição de argila sobre aquecimento. Então ele trabalhou classificando a argila. A argila, quando se decompõe desse jeito, ao chegar em determinada temperatura, é argila do tipo A. A argila que se comporta de outro jeito é do tipo B, e por aí vai. Então não é bem o que a gente faz hoje em dia, mas a questão da classificação é uma medida de propriedade que varia em função da temperatura. Então é uma análise térmica. Essa foi a primeira registrada. Bom, a gente tem a análise termogravimétrica, que é a variação de massa em função da temperatura. Nesse caso, a análise termogravimétrica, a gente vai ver com mais detalhe, mas ele consiste em você ou perder um solvente que está envolvido naquela massa em função do aquecimento, ou você provocar uma degradação em função da temperatura e medir a variação de massa com essa degradação. Ou seja, você degrada, forma voláteis, esses voláteis vão embora da massa que você está, da amostra que você está medindo, e aí ela diminui a massa. Ou aumenta a massa por reação com oxigênio nas etapas anteriores, nas etapas iniciais de uma degradação, e aí observa a variação de massa para cima. Titulação termométrica é você trabalhar medindo o calor liberado ou absorvido numa reação que vai acontecendo aos poucos. Você vai titulando, ou seja, colocando um dos reagentes em cima de outro reagente e vai medindo a temperatura que vai sendo liberada ou absorvida. Análise dinâmico-mecânica é um equipamento legal. Temos no nosso campus, o professor Wagner Bottari é o responsável, e ele mede as propriedades viscoelásticas do material. Praticamente, a gente não vai ver isso hoje, mas é um equipamento bem legal, um pouco mais caro que DSC e TGA. Praticamente o DMA tem duas garrinhas, essas duas garrinhas seguram uma amostra, e aí uma das garrinhas faz um movimento na amostra. E esse movimento é transferido para outra garrinha pela amostra. E aí você faz isso dentro de um forno. Conforme você vai chegando numa transição vítrea, parte desse movimento não é transferido para outra garrinha, porque parte desse movimento é absorvida pela mobilização das cadeias. E quando chega na fusão, então, não acontece mais, né? Derrete tudo, não tem o que fazer. Mas a análise dinâmico-mecânica dos métodos tradicionais de análise térmica é o que melhor mede transição vítrea. E a calorimetria diferencial de varredura é o que a gente vai ver hoje, é quem vai medir o fluxo de calor durante o aquecimento. Você aquece o material, chega na transição vítrea, você absorve o calor. Aí o equipamento mede que teve uma diminuição de calor, teve uma transição endotérmica. Chega na cristalização e libera calor, porque a cristalização é exotérmica. E eu não sei se eu falei da transição vítrea, mas a transição vítrea no aquecimento ela é endotérmica, no resfriamento ela é exotérmica. E a fusão de um cristal é endotérmica, fortemente endotérmica. E tudo isso a gente vai ver. Bom, o que fazem 500 kJ? Então vamos prestar atenção. 500 kJ é uma quantidade de energia que é capaz de levar este bloco de ferro, o mouse está passando aqui em cima, de 2 kg de 0 graus até 557 graus, que é a temperatura na qual eu tenho a transformação aqui do retículo cristalino, metálico, e tenho a transformação desse metal em rubro. Então ele fica vermelho, incandescente. 500 kJ eu levo 2 kg de ferro
até a incandescência, ok? 500 kJ, que parecia bastante energia, é suficiente para pegar 2 kg de gelo e transformar em 2 kg de água a 0 graus. Eu não mudo a temperatura da água. É a mesma quantidade de energia que eu usaria para levar 2 kg de ferro até o estado rubro. Quer dizer, é bastante coisa. Então, por que eu tenho essa diferença? Aqui acontece uma transformação bastante grande, muito intensa, e aqui eu tenho uma transformação aparentemente incoerente com o que eu vi no slide anterior. É porque aqui eu tenho uma transição de fase. Então é importante vocês entenderem que transição de fase é uma coisa que envolve muita energia. Então eu vejo muito melhor. Tá ok? Ok, propriedades térmicas. Então, variação de temperatura de um corpo varia em proporção direta com a quantidade do calor absorvido, ok? Isso tá fácil, né? Então, a quantidade de calor, a variação de temperatura. Se eu tenho muito calor absorvido, a temperatura aumenta muito. Se eu tenho pouco calor absorvido, a temperatura aumenta pouco. A temperatura é uma medida, né? Em proporção de inversa com a massa do corpo e sua capacidade de estocar calor. Então, conforme eu tenho mais massa, eu vou variar menos a temperatura, porque eu tenho que distribuir a energia que foi absorvida por maior quantidade de matéria. E a capacidade de estocar calor, capacidade calorífica. Então, quanto maior a capacidade calorífica, menor a variação de temperatura com uma quantidade de energia que eu coloco. Ok? E aqui tem a formuleta do ensino médio, né? ΔT igual a ΔQ sobre MC. ΔT é a variação de temperatura, aparece aqui, mouse, tá aqui. ΔT é a variação de temperatura, ΔQ é a variação da quantidade de calor, M é a massa e C é a capacidade calorífica. Bom, então uma coisa que a gente precisa pensar, precisa entender bem. Com o aumento da temperatura de corpos de mesma massa, M1 igual a M2, quando eu dei a mesma quantidade de calor para os dois, ΔQ1 igual a ΔQ2, ou seja, mesma massa de dois corpos, mesmo ΔQ, mesma energia que eu joguei aí. Se os dois corpos tiverem diferentes capacidades caloríficas, eu vou ter uma diferente variação de temperatura. Se a capacidade calorífica é diferente, por mais que a massa seja a mesma e a quantidade de calor colocada seja a mesma, eu vou ter uma diferente variação de temperatura. Essa é uma propriedade térmica. Ok? Então, muito bem. Deixa eu